Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 10 de maio de 2021, segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Hoje nós queremos refletir um pouco sobre o texto do Evangelho que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de João, capítulo 15, versículo 26 até 16, versículo 4a. O capítulo 15 do Evangelho de João é certamente um capítulo muito conhecido por nós, principalmente em seu início, que trata da alegoria da videira. Nesse capítulo, nós vamos encontrar duas atitudes possíveis diante da mensagem de Jesus. A primeira delas é o comprometimento, que se configura principalmente a partir do permanecer em Cristo e do amar. Amar é a condição essencial para que nós possamos produzir frutos em Jesus Cristo, porque esse amor significa então permanecer em seus mandamentos, na sua palavra e na sua vontade. Por outro lado, há uma possibilidade oposta diante da mensagem de Jesus, que é a não aceitação, a sua rejeição. E é sobre isso que trata então o capítulo 15 a partir do versículo 18. Jesus trata então já de esclarecer a seus discípulos: se o mundo vos odeia, é porque primeiro odiou a mim. Portanto, os discípulos participam daquela rejeição experimentada por Jesus diante do mundo que não aceita a sua mensagem e principalmente que o persegue, que o rejeita, que não quer participar nem se comprometer com a mensagem salvífica de Jesus. Então, diante disso, Jesus deixa claro aos seus discípulos o contexto de perseguição que pode se levantar contra eles. Contudo, essa perseguição ela não é aleatória. Nos faz perceber o versículo 20, que o discípulo não é maior do que o mestre. Ora, se o mestre foi perseguido e rejeitado, é natural que o discípulo também o seja. O mais importante de tudo isso é que, diante dessa possibilidade da rejeição e da perseguição, Jesus dá a seus discípulos um apoio, um amparo, e por isso lhes promete o Paráclito defensor, o Espírito de Deus que lhes dará possibilidade de testemunhar e permanecer firme apesar da perseguição que pode se levantar. É por isso então que Jesus promete a vinda do Paráclito, e esta vinda do Paráclito sustentará então os discípulos no contexto de perseguição. Vale a pena lembrar que esse contexto de perseguição é muito importante para a comunidade joanina, principalmente porque quando da elaboração do quarto evangelho, nós encontramos uma comunidade que já está em dificuldades com o judaísmo. Expressa essa dificuldade, por exemplo, o capítulo 9 do Evangelho de João, que nos diz: os judeus tinham combinado expulsar das sinagogas quem reconhecesse que Jesus era o Cristo. Além disso, o próprio Evangelho de hoje nos diz que vos expulsarão das sinagogas. E não apenas isso, o Evangelho ainda trata do tema da hora, a hora dos discípulos que chegará. Assim como a hora do Cristo, que se tratava da crucificação, da sua glorificação, os discípulos também poderão então experimentar esta hora. O mais importante é que eles não estarão sozinhos e que eles devem permanecer firmes, apesar dessa oposição que o mundo levanta, não apenas aos discípulos e à sua mensagem, mas ao próprio Jesus Cristo. Tudo isso nos leva então a entender que o cristianismo não é simplesmente uma religião de sucesso, de fama e de aceitação, mas é uma religião que muitas vezes pode ser enfrentada, pode encontrar oposição, pode encontrar rejeição. O mais importante é que o discípulo de Jesus Cristo não se atrele, não se una à lógica do sucesso, mas se una sim ao desejo de realizar e de fazer a vontade do Pai. É esta a nossa segurança, é esta a nossa missão.
E por isso não devemos simplesmente esmorecer diante de um contexto de incompreensão ou de rejeição. O mais importante de tudo isso é que nós permaneçamos firmes e que nós possamos sim anunciar Jesus Cristo como bom pastor, como aquele que cuida do rebanho, como aquele que tem o objetivo de levar todos à salvação. É Ele aquele que dá a própria vida em favor de todos para que todos sejam salvos. E diante de tudo isso, o Evangelho então nos faz questionar de que lado nós estamos. Será que nós nos comprometemos de fato com esse Cristo, permanecendo com Ele, amando-o, amando também aos demais irmãos e dando frutos de acordo com a sua vontade? Ou simplesmente rejeitamos a luz que vem de Jesus Cristo, rejeitamos a sua palavra e não nos comprometemos com ela? Fato é que no Evangelho de João, o discipulado não pode ser nutrido de meio termos. O discipulado realmente se faz ao permanecer com Jesus Cristo, ao amar Jesus e nele também amar os irmãos. Que nós possamos sempre nos lembrar que, de fato, a mensagem cristã é uma mensagem de comprometimento. Todo aquele que não se compromete com essa mensagem, com Jesus Cristo, com os valores do Evangelho, de certa forma já se assumiu como oposição. Então que nós possamos reconhecer em Jesus o elemento ou o ser essencial que nos conduz ao Pai. E realizar a vontade de Jesus é então amar o Pai, mas também amar os irmãos. E que, inspirados nesse Evangelho, nós possamos então ter a certeza de que o Espírito Consolador, o Espírito Defensor está conosco para que nós possamos sim testemunhar a vontade do Pai e para que nós possamos ser sinais do amor misericordioso de Deus por toda a humanidade. Que Cristo Jesus nos ajude a realizar essa bela missão e nos ajude a permanecer firmes, apesar dos contextos de dificuldades que possam se impor ao nosso segmento, ao nosso discipulado. Que Cristo Jesus nos faça permanecer na videira do Pai.